É, hoje vai ser um dia importante para o Brasil. Muito boa noite para vocês que me assistem no canal do YouTube Oswaldo Eustáquio. Também nas páginas parceiras aí, no Bombeiro DF, um site importante aqui do Distrito Federal, na República de Curitiba. Eu vivi 40 anos na República de Curitiba, eu sou um filho da República de Curitiba. Eu e o meu amigo ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro também é lá da República de Curitiba, vocês sabem disso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo aqui. E eu quero pedir que vocês compartilhem essa live, senta o dedo no like, no compartilhar aí, porque hoje nós vamos juntos, escrever o obituário político da deputada Joyce Hasselmann. Então, compartilhe essa live, porque a Joyce me processou e falou assim, Oswaldo, blogueiro, eu quero dizer para ela, que me chamou de canalha ontem, chamou o senhor também, deputado, de canalha. Sim. Chamou a amiga dela que ajudou a eleger, que fez campanha, a grande jornalista do Aqui Agora, Liliane Ventura, expôs situações da intimidade. Olha, Liliane, você me pediu emprego, olha, quando eu precisei... É como se o marido, Ana Paula, que se separou da mulher, começasse a contar as intimidades que aconteceram entre quatro paredes, que são legítimas, mas expor isso publicamente é uma vergonha, é uma canalice. E aí eu digo para o senhor, deputado Anderson Moraes, que tem sido um dos deputados mais atuantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e para o Alexandre, que denunciou, foi o primeiro a trazer essa denúncia, que toda traição tem pelo menos 30 moedas de prata, assim como aconteceu há mais de 2000 anos. E o traidor que eu estou falando é de Judas, que beijou a Cristo antes de o traí-lo. Assim como Joyce Hasselmann fez com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que até a Roberto Jefferson, que meteu a mão no mensalão, que roubou um pouquinho, que delatou o mensalão, falou assim, olha, eu sou bandido, eu roubei, mas aquele Bolsonaro é incorruptível, cara. Ele era do meu partido, mas ele não queria propina, não queria nada, nem olhava, não fazia nada de errado, nem imprimir currículo da secretária, nem imprimia na impressora da Câmara lá para não gastar dinheiro público. Esse Bolsonaro é incorruptível. É isso que ele falou. Mas o tema da live de hoje, que sepultará certamente a carreira política de Joyce Hasselmann, vai deixar uma cicatriz no rosto de Joyce Hasselmann, uma cicatriz que jamais sairá, porque quando você se faz de paladino da justiça e tem uma retaguarda que não está bem adequada, você corre o risco de queimar a sua cara. Joyce Hasselmann vai ter a sua carreira política finalizada hoje e também o seu obituário político será escrito hoje. Os meus convidados de hoje são o deputado Anderson Moraes, deputado estadual do Rio de Janeiro, o Alexandre Ziebenberg, que também é carioca lá do Rio de Janeiro. E antes de trazer o vídeo do marido da Joyce, admitindo que tem um contrato ilegal com o governo Witzel. Mas como assim? COVID-19. Ela disse que nem contrato tinha, pô. Calma aí. Antes de falar sobre isso, você que está me assistindo, compartilhe essa live, porque muita gente tem que assistir esse vídeo hoje. E eu quero contextualizar de novo a denúncia do deputado Anderson e do Alexandre, para que as mais de 6 mil pessoas que estão nos assistindo, que certamente vão compartilhar, e essa live hoje vai ser um novo recorde, pelo menos aí no Rio de Janeiro, eu quero que o deputado Anderson Moraes contextualize o que aconteceu ontem, porque o deputado jogou uma bomba nuclear no Rio de Janeiro. Muito boa noite, Anderson Moraes. Boa noite, Oswaldo, boa noite a todos que estão aí reservando aí esse tempo para poder estar nos assistindo nessa live. Boa noite, Alexandre Ziebenberg. Assim, foi muito... Tudo que nós falamos ontem, né, Oswaldo, é muito simples nós repetirmos 30 vezes. Por conta de quando você fala a verdade,
né, fica fácil. Agora, o difícil é quando você fala uma mentira, porque aí acaba que você vai se contradizer em algum momento, enfim. Então, ontem nós estivemos ao vivo na live para poder colocar uma situação muito esquisita, é o mínimo assim que nós podemos falar aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Uma coisa que nos chamou muita atenção e como nós somos aí um dos pioneiros aí a estar fiscalizando aí todo esse problema do Covid, todo esse gasto público excessivo da máquina estadual aqui no Rio de Janeiro. Então, diversas pessoas vêm se chegando a nós e vendo na nossa pessoa uma oportunidade de repente estar denunciando, uma oportunidade de ver, talvez assim a gente conseguir, diferente dos outros tempos que o dinheiro saía e depois, né, a justiça cobrava, viram em nós assim uma possibilidade de não acontecer o fato, inclusive, nem do recurso sair, mesmo que ilegal, para num futuro alguém venha tentar repatriar esse dinheiro. Então, a gente vem recebendo diversas denúncias, né? E aqui estamos hoje para falar com relação à deputada, né, de São Paulo, aí, a Joyce, né, a Peppa, como é conhecido. Fico até um pouco chateado, porque minhas filhas gostam muito de assistir Peppa, e assim, comparar essa deputada, que na minha opinião é uma traidora, né, da democracia, a gente comparar a um desenho animado que eu vejo tantas crianças maravilhosas assistindo. Mas assim, a informação que nós obtivemos é que de verdade, de fato, né, o esposo dela tem, não através só de uma empresa, mas através de duas empresas aqui no estado do Rio, né, no mínimo a intenção de realizar contratos com o estado do Rio de Janeiro, né, e caso algum desses contratos não se confirme, eu tenho absoluta certeza que é pelo fato de nós estarmos denunciando. O que acontece? A gente tem aqui essa situação que é muito delicada, né, onde a própria Joyce ontem, após o término da nossa live, ela disse que era impossível a possibilidade de estar acontecendo, porém foi através dela mesma que tudo isso que nós vamos relatar aqui aconteceu, que é o fato das duas empresas do marido dela estarem aqui no estado do Rio de Janeiro operando, né, fazendo operações aqui, contratos com o governo do estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Quero passar para o Alexandre também. E, Alexandre, muito boa noite. Obrigado por participar dessa live. Eu quero que você fale para a gente o nome das empresas, porque aqui a gente vai falar tudo, porque a verdade ela liberta, a verdade ela é como uma espada que corta muito forte. E nós não temos medo. Nós não temos medo. Eu não tenho medo. Porque a verdade, certamente que a verdade e a justiça me seguirão por todos os dias da minha vida. E compartilhe essa live, meus amigos. Estamos com 8 mil pessoas já nos assistindo. Nós temos que bater umas 15 mil hoje, pelo menos. Alexandre, fala para a gente quais são as empresas do marido da Joyce Hasselman e o que você descobriu como cidadão que denunciou. Muito boa noite. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, deputado Anderson. Boa noite a todos os teus telespectadores do canal do Oswaldo. Primeiro de tudo, eu queria dizer que as OS, elas drenam os cofres públicos no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Então, o cidadão brasileiro ele é assaltado, o carioca ele é assaltado pelas OS há mais de uma década. Isso não é de hoje. Hoje a gente está começando a encontrar todas essas falhas. Existem muitos escândalos que envolvem essas empresas. As empresas, pesquisando essas empresas, nós encontramos a ligação do marido da Joyce Hasselman como sócio dessas empresas. A empresa que tem esse contrato com o Hospital Adão Pereira Nunes, e ele é um hospital estadual no município de Caxias, isso é uma coisa que revolta a gente, que é um município que é extremamente pobre, o cidadão pobre está sendo roubado por quem é rico. Tá? O pobre está sendo roubado pelo rico. Então, é uma coisa que revolta a gente.
a Nevro, o nome da empresa que realizou esse contrato com a Iabas. Tá? Então, essas informações da Nevro chegaram para a gente, que seria o valor, se eu não me engano, R$267 mil. Estou com o documento aqui, mas são R$267 mil para um serviço que já teria sido prestado por uma outra empresa que se chama Flexmund. Flexmund já tinha cobrado 3,5 milhões para fazer esse serviço, e a Nevro ela faria o apoio do serviço que já teria sido contratado. Então, isso causou uma estranheza. Essa empresa, a outra empresa, que é a empresa pela qual existe a proposta para os hospitais de campanha do governador Witz, é a Bestmed, né? A gente tem toda a documentação, todas as propostas. A Joyce ela pode gritar muito, ela grita muito bem. Agora, contra esses argumentos, são indefensáveis. As falhas do governador Witz na dispensa de licitação dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro e os contratos do marido da Joyce Hasselmann são inegáveis. Ela pode gritar para o mundo inteiro. Agora, ela não tem como contra-argumentar com a gente. Isso aí, infelizmente, Joyce, dessa vez não vai dar para você, não. Olha só, então o Alexandre ele trouxe informações importantes. Já passamos de 9 mil pessoas. Eu peço que vocês compartilhem para que a gente chegue mais rapidamente a 10 mil e daí para frente, porque hoje nós vamos trazer uma denúncia e com provas irrefutáveis. Eu sou um jornalista investigativo. No Paraná, durante 10 anos, ganhei os principais prêmios de jornalismo investigativo do meu estado. Em Paranaguá, no Porto, onde eu trabalhei, também por 7 anos, ganhei os principais prêmios seguidamente, que estão aqui atrás de mim. E hoje, no Brasil, eu consigo falar para 205 milhões de brasileiros. E no domingo passado, a gente ganhou da Globo, ganhou da Record, ganhou todo mundo, porque o presidente da República nos assistiu. E, com certeza, quebramos um paradigma na comunicação. Mas eu queria que você falasse mais um pouco, Alexandre, disso aí, para que fique claro para as pessoas. O marido da Joyce, então, tem uma empresa, que você citou o nome aí, e essa empresa prestou um serviço de 270 mil reais, cerca de 270 mil reais, e só que ele prestou esse serviço, segundo os contratos. Agora, me parece que ontem, na live da Joyce Hasselmann, ela disse o seguinte: olha, o meu marido não fez nada, isso é fake news. O deputado Anderson é um canalha. Tem um outro canalinha lá, que eu acho que é você que ela estava falando, Alexandre, e tem o Oswaldo Eustáquio, que é o canalhão. Eu queria que você falasse, Alexandre, um pouquinho sobre esses contratos. Como assim? Não precisa de licitação? Por que esses contratos foram feitos sem licitação? E como é que você chegou neles? Então, bom, eu já faço uma pesquisa pela internet, através dos nossos canais de rede social, das ilegalidades, dos absurdos que acontecem de corrupção no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente já faz essa pesquisa há muito tempo. Então, muitas pessoas procuram a gente para entregar provas por ver no nosso trabalho aí, me presta o telefone aí. Um canal de expor esses problemas que nós temos no nosso estado. Então, a questão das OS, como é uma coisa que tem muito tempo já, a gente resolveu se aprofundar nesse assunto. Por que o governador Witz ele quis tanto decretar o estado de emergência no estado do Rio de Janeiro? Porque quando você decreta esse estado de emergência, você consegue a dispensa de licitação para as compras do estado. Então, ele decretou, quem não conhece é a Lei 866, a Lei de Licitações e Contratos, se eu não me engano, no seu artigo 24, ela fala da dispensa de licitação. Então, no caso emergencial, eles tiram a licitação e ele contrata ao seu bel prazer. Por isso que aquela velha história de que quando a gente tem um caos, é aí que os bandidos roubam, né? É aí que os políticos têm mais intenções se aproveitam. Então, eles dispensaram a licitação e contrataram a Iabas, que era uma OS que já tinha problemas no município do Rio de Janeiro. Ela já tem um empecilho de fazer negócios no município do Rio de Janeiro por problemas passados, iniciados na gestão do prefeito Eduardo Paes. Tá? Esses problemas vêm lá de trás e existem irregularidades, todos na justiça. Todos eles comprovados na justiça, não sou eu que estou falando.
Então, nós fomos pesquisar o tamanho da irregularidade na IABAS com a dispensa de licitação no combate ao coronavírus, né? Dentre as diversas irregularidades que a gente poderia falar que até amanhã a gente não iria conseguir exaurir todos esses problemas, nós encontramos, e nos causou muita estranheza, uma empresa que tinha como sócio o marido da Joyce Hasselman. A gente sempre escutou na política que a Joyce Hasselman tinha um marido que era muito bem-sucedido. Ela fala muito, ela fala, eu não preciso ser deputada federal, eu não preciso desse trabalho, meu marido é muito bem de vida. Ela gosta de falar isso, assim como ela gosta de ofender, como ela nos ofendeu ontem na live. Eu nunca chamei ela pelo apelido dela, porque eu respeito o fato dela ser uma mulher. Então, eu respeito a sua fragilidade como mulher. Agora, a fragilidade dela como mulher não lhe dá o direito... A fragilidade dela como mulher não lhe dá o direito de inalar mentiras sobre outras pessoas. E se o marido dela tem essas empresas que prestam serviço para o Estado, ela deveria apenas falar a verdade. E existe agora o que causa. Por que é estranho? Porque esse serviço pelo qual o marido dela foi contratado para fazer, ele já teria sido feito por uma outra empresa que cobrou também muito caro, que também tem que ser investigada. A outra, aí a do marido dela, ele diz que ele foi lá apenas para medir e ganhou R$267 mil. É inegável, tanto é inegável que o marido dela ficou hospedado no Hotel Hilton, na Barra da Tijuca, e no Hotel Arena, em Copacabana, pago pela IABAS. Então não tem como dizer que não. Joyce, o seu marido fechou negócio no Rio de Janeiro, e o que precisa ser investigado agora pelos órgãos competentes não é por mim, não é pelo Oswaldo, a gente está apenas trazendo a notícia. O que o Ministério Público tem que investigar é saber se esse serviço foi, de fato, prestado. Porque se ele foi pago, a gente tem que saber se ele foi prestado. Já que a OS presta um serviço de saúde pública. Mas o que nos revolta, o que nos deixa irritado, é saber que uma deputada federal que vive na alta cúpula, ela é da elite de São Paulo, ela é da elite, ela vive também na alta cúpula em Brasília, e se esse contrato não teve serviço prestado, isso deve ser investigado. Quem foi roubado, a vítima é o cidadão que mora em Caxias, que é um município muito humilde, que tem muitas favelas, que tem muita gente humilde. E aí esse município teve esse dano no seu hospital, porque o recurso poderia ter sido utilizado para uma outra finalidade e, infelizmente, isso precisa ser investigado. Quando essa denúncia veio à tona ontem, a Joyce Hasselman ela fez uma live. Essa denúncia caiu como uma bomba, essa denúncia do deputado Anderson Moraes, que, aliás, como eu disse, tem uma das condutas mais ilibadas que eu já vi na vida, e, sem dúvida, um dos deputados mais importantes da história do Rio de Janeiro, que tem coragem para denunciar um governador como o Witzel. Ela foi nitroglicerina no Rio de Janeiro. E a Joyce Hasselman, ela disse que era tudo mentira isso. O que a Joyce falou ontem? Você chegou a ver a live dela, a live da Joyce, Alexandre? O que ela disse? Cheguei. Na live, ela disse, ela ofendeu a Liliane, que era amiga dela, que eu sei que fez muita força para a eleição da Joyce. Ela ofendeu com coisas pessoais, da época que elas eram amigas. Ela ofendeu você, Oswaldo, que é um grande jornalista. Ela lhe atacou, lhe ofendeu, e que pese, se eu não me engano, você até já ganhou um processo dela que ela lhe processou, né? Ela ofendeu o deputado Anderson, que é um deputado com a conduta ilibada, 100%. Ela disse que eu seria um Zé Ninguém, né? Como se ela fosse acima de alguém, né? Então, a resposta o que ela disse foi basicamente isso, e que seria mentira, que ela iria desafiar a gente a ter um contrato com o Estado do Rio de Janeiro, que o marido dela não teria um contrato com o Estado do Rio de Janeiro. Mas o que ela falou, a alegação dela, quem está mentindo é ela. E aí ela fala que ia nos processar um por um. Ela faz exatamente, inclusive ela já declarou que ela é de esquerda, ela faz exatamente o que faz a esquerda, né? Eles acusam a gente do que eles são, né? Eles mentem, dizem que somos nós que estamos mentindo. E ainda nos processam, a esquerda faz isso muito bem, né? Você está falando a verdade, eles estão falando mentira, e eles ainda querem te processar, eles ameaçam e te processam. Eles sabem que eles não vão ganhar o processo,
mas eles querem apenas esquentar a nossa cabeça com esses processos que eles ficam inventando. Ela, para nos processar, ela vai utilizar o dinheiro público, mais uma vez, que ela vai utilizar os advogados que são pagos no exercício da sua função de deputado federal. Então, o que ela faz, São 9h02, nós estamos ao vivo com quase 12 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. O senhor está nos ouvindo bem, deputado? Agora estou. Então, deputado, é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou colocar a prova de tudo isso aí. E eu gostaria, antes de eu colocar a prova, porque já temos aí quase 12 mil pessoas que estão ansiosos para ver a prova disso, eu queria saber como é que o senhor, como um deputado que é o guardião do dinheiro público, o deputado Anderson Moraes tem sido um guardião do dinheiro público no Rio de Janeiro. Neste momento da Covid-19, em que pessoas tinham que estar sendo salvas, deputado, eles estão usando a pandemia para roubar. E o senhor interceptou algo ontem, porque é o seguinte, eu vou mostrar as provas de tudo isso que eu estou falando aqui, tá? O que aconteceu? Esse contrato aí, que o marido da Joyce firmou com o Rio de Janeiro, de 276 mil reais, acho que é isso, nós vamos mostrar agora aí, foi pequenininho, mas tinha um outro contrato que ia dar perto de R$1 milhão, que era da questão do EAD, que ele mandou as propostas para a empresa. E sabe por que não fechou o contrato? Porque o Anderson Moraes veio aqui e contou tudo. Se o Anderson Moraes não tivesse contado, isso não teria acontecido e teria ido mais R$1 milhão para o ralo. Então, deputado Anderson, eu quero dizer o seguinte, parabéns. Eu quero deixar bem claro aqui para todos que, embora nós não tenhamos ainda a posse desse contrato, esse contrato ele foi assinado. Tá? Esse contrato foi assinado na data do dia 18/3, a informação que nós temos. Tá? E nós vamos a fundo nisso e tenho fé que traremos aqui a público esse contrato. Mas uma coisa que é para ficar bem claro para todos, para mim não tem diferença, Oswaldo. A pessoa que ela usa da imoralidade para se apropriar de R$1 ou de 500 mil ou de 1 milhão ou de 10 milhões, para mim não tem diferença, tá? Eu acho que se o contrato que hoje estamos falando aqui é de R$275 mil por mês, se a oportunidade tivesse ocorrido e tivesse que ser um contrato de 10 milhões, teria sido, ok? Tá certo. Antes de mostrar as provas, eu quero saudar o Paulo Generoso, que chegou aqui, e informar a nossa audiência, que já temos aí 12 mil pessoas nos assistindo. Deputado Anderson, só para concluir essa sua parte, antes de eu colocar as provas aqui, eu queria que o senhor falasse o seguinte para a gente. O senhor está me ouvindo, deputado? Estou. Tá. Eu queria que o senhor falasse o seguinte para a gente. Esse mau uso do dinheiro público, ou desvio de dinheiro público, é uma fraude em licitação, porque o emergencial também é um método de licitação. O pregão, que demora 3 meses, mas o contrato emergencial também é uma modalidade da licitação. E quando o senhor falou que 276 mil, 1 milhão parece pouco, é que a gente fala em nível de Brasil. Agora, aí no Rio de Janeiro, na sua base, uma pessoa que ganhar R$270 mil para 3 dias de trabalho, deputado, é bastante ou é pouco aí no Rio? Aqui em Brasília é bastante. Nossa, tem pessoas aqui que levam pelo menos bem perto de 20 anos para receber uma quantia dessa, trabalhando. Se você fizer a conta de quem recebe um salário mínimo, levaria aí próximo de poder estar recebendo todo esse valor. E pessoas que recebem esse salário mínimo e conseguem sustentar a família. Na verdade, é uma covardia com a população, é uma covardia. As pessoas, eles gostam muito de trabalhar no emergencial, porque no emergencial a fiscalização, de uma certa forma, e as obrigatoriedades para se assinar e firmar contratos, eles não são tão grandes quanto se eles não tivessem no regime de urgência ou de calamidade, né? Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo, dado o Covid como uma cortina de fumaça, para estar levando vantagens e construindo grupos políticos, porque, na verdade, mesmo
que se elegeram com um voto lógico sem precisar comprar o voto, acreditam que nas próximas eleições precisam ter um recurso econômico para comprar eleitorais e para comprar o voto e retornar às câmaras legislativas ou até mesmo ao executivo do Estado da Prefeitura. Tá certo, então, assim, é um absurdo, porque hoje mesmo os hospitais aqui no Rio já começam a ter uma faculdade que não tem estrutura, só o hospital da prefeitura, que é no Rio Centro, está pronto. Né? Os demais hospitais, embora eles tenham feito nessa correria toda, mas a correria até agora foi só para assinar o contrato e para fazer o adiantamento do pagamento para abas, porque fisicamente os hospitais prontos mesmo não vai ver. Paulo Generoso, muito boa noite para você. Boa noite para você. Eu queria que você falasse, porque logo depois da tua fala eu já vou colocar. Peço que o pessoal que coloque no mudo aí, tá? Julia. O pessoal coloque no mudo aí enquanto os outros não falam. Eu quero que o Paulo Generoso fale o seguinte. A Joyce Asselman falou na live dela ontem, Paulo Generoso, que o marido dela não tem contrato nenhum com o Rio de Janeiro. Me conta essa história que logo depois eu vou colocar a prova aqui no ar. Muito boa noite. Exatamente. Boa noite a todos aí, seguidores da República de Curitiba. Gostaria que você falasse. Só um pouquinho. Deu. Alô? Pode falar, Paulo. Tá bom. Realmente, boa noite a todos que estão ouvindo aí, todos os telespectadores aí do Oswaldo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, deputado. E realmente ela falou, ela quer saber onde está o dinheiro, que não tem contrato nenhum, que vocês são os canalhas, são pilantras, né? Ela não mencionou o meu nome, não mencionou o nome de vocês. E é lamentável. Uma coisa que eles não contavam é que nós estamos também no modo emergencial de fiscalização e não vamos permitir que essa emergência, né, esse processo de emergência dos municípios, que eles façam essa festa, né, com o nosso dinheiro, com o dinheiro suado do cidadão brasileiro, que tem necessidade em todas as áreas, né? Então, nós vamos fiscalizar. O Sérgio Moro, inclusive, anunciou hoje, né, ontem já, que a Polícia Federal vai estar investigando todos os contratos, né, nessa época emergencial. Então, uma coisa que eles não contavam é com um presidente que não é corrupto, com o Sérgio Moro como ministro da Justiça e as mídias sociais aqui para fiscalizar e políticos como o deputado que está aqui, dando a sua cara, fazendo o seu trabalho com excelência. Então, realmente, essa fiscalização também está em modo emergencial e nós não vamos deixar passar essa falcatrua que querem fazer com o nosso dinheiro. Tá certo, Paulo Generoso. Olha só, eu vou colocar aqui a prova, deputado Anderson Moraes, de tudo o que aconteceu. É um vídeo de 29 minutos, mas eu peço que vocês assistam com atenção, porque este vídeo vai derrubar a história política de Joyce Asselman. Esse vídeo vai trazer uma verdade, e uma verdade que liberta, porque a Joyce disse o seguinte, que o marido não tem nenhum contrato com o Rio de Janeiro. Eu estou certo, Anderson, ou eu estou equivocado? Certíssimo. Você ouviu isso também, Paulo Generoso? Que a Joyce disse que, que o marido não tem nenhum contrato com o Rio. Exatamente. Tá. Todo mundo confirma aí. Vocês que estão aqui na audiência, coloquem. É isso mesmo que a Joyce falou? Que o marido não tem nenhum contrato? É isso mesmo. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que vocês coloquem no mudo o microfone de vocês, para que os nossos espectadores assistam com tranquilidade, e eu vou colocar este vídeo que vai derrubar a história de Joyce Asselman, e vai mostrar que toda traição antecede 30 moedas de prata, assim como Judas. Joyce Asselman traiu o presidente Bolsonaro. Ela disse que o marido não tem nenhum contrato com o Rio de Janeiro.
E pior do que não ter nenhum contrato, nós descobrimos que há um contrato ilegal. O núcleo de jornalismo investigativo, que eu faço parte, descobriu isso com documentos obtidos com exclusividade. E também com esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, que de uma forma incontestável vai enterrar a carreira política de Joyce Hasselman, porque o marido dela firmou um contrato ilegal. Ilegal, crime. Vocês estão me entendendo? Então, agora, se preparem, meus amigos, porque a verdade vai vir à tona. Oswaldo, deputado, só uma coisa. De acordo lá, de adequação aos novos leitos do Covid-19, né? Isso. Então, eu precisava falar com alguém de vocês lá que... Mas como é que vocês estão prestando serviço se não tem ninguém lá? Peraí, deixa eu colocar meu fone de ouvido, que está muito ruim. Espera só um pouquinho. Estamos com o Daniel França Mendes de Carvalho, marido da Joyce. É o Oswaldo, Daniel. Oswaldo, de onde? De quem? Então, eu sou... Você não me conhece? É que a Joyce falou de mim ontem, você não falou? Oi? A Joyce falou de mim ontem. Você não lembra? Não, não estou sabendo quem está falando. É o Oswaldo, que a Joyce falou ontem. O que a Joyce falou ontem? Você não viu? Eu vi, mas eu não decorei a fala dela, então eu fico pensando... Tá, não, tudo bem, mas é que como você não está no Rio, eu precisava falar com alguém da empresa no Rio hoje. Mas já que não tem ninguém, então acho que fica inócua a conversa. Mas por que aqui? O que você precisa saber do Rio? Pode perguntar aqui que eu te respondo. Tá. Vocês estão prestando um serviço lá no Rio de Janeiro do apoio ao Covid lá, né? Apoio à adequação aos leitos para atender ao Covid-19. Mas como é que vocês estão prestando se vocês não estão lá? Bom, primeiro, eu estive no Rio a semana passada inteira, tá? Estive a semana passada inteira e participando de todos os momentos, de todas as fases de concepção, planejamento e implantação dos hospitais de campanha. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu tenho para te dizer. Então tá. O senhor esteve no Rio, então? Sim, passei a semana passada inteira no Rio. É que a Joyce falou que se tivesse algum contrato do senhor aí, ela queria expor, que ela falou que era mentira. Agora, acho que o senhor tinha que avisar ela, então, que ela falou que não tem. Mencionar contratos... Não, peraí, você quer conversar ou você quer ser irônico? Porque se você quiser ser irônico, aí a gente... Não, doutor, eu quero conversar com respeito com o senhor. Então pronto. Então passa desse princípio. Veja, não há nenhum contrato na VestMed que é entre cursos online com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi dito. Sim. Não há nenhum contrato. Mas o senhor mandou proposta para a Iabas, que é a ONG que cuida disso? Dos cursos? Não tem proposta. E essa proposta não foi feita. Certo. O senhor mandou... Exatamente, é isso que foi falado ontem. Então, o senhor mandou a proposta dos cursos online da MED para atendimento do Rio de Janeiro por R$135 mil por mês. Ok. Isso tá claro para mim. Primeiro ponto. Entendi bem. Segundo ponto. O senhor, através da sua empresa, da Nevros, que fica aí no Piauí, correto? Teresina? Não, a Nevro, ela fica nasceu no Piauí, mas ela tem filial em São Paulo também. Certo. A Nevro tem filial em São Paulo. E aí o senhor está atendendo o governo do Rio de Janeiro em apoio e adequação aos novos leitos para atender o Covid-19, através da Nevros, num contrato de 276 mil por mês, é isso? Não são 276 mil por mês. Foi um contrato que foi de um pagamento de R$276 mil, no qual estava incluído toda a prospecção, pesquisas, sugestões, implantação e acompanhamento nacional. Então, são pagamentos mensais de 276 mil. Tá, mas o que o senhor fez na prática, assim, só para... Estou te perguntando, assim, com todo respeito, tá, doutor? Para dar oportunidade para o senhor falar aí. Tá, perfeito. Na prática, duas coisas foram feitas em
Janeiro. Comecei a participar de todas as... O que acontecia lá e da adequação do hospital para a pandemia do Covid. Então, nós transformamos e eu prestei a assessoria e a minha experiência em montagem de serviços de alta complexidade, eu já montei 3, e ajudar na questão do dimensionamento da definição de fluxos de posicionamento das novas unidades, novos leitos de terapia intensiva. A gente tinha no hospital uma UTI e essa UTI ela se expandiu dentro do hospital. Se expandiu tanto em relação às salas, que não eram destinadas a leitos de UTI e passaram a ser leitos de UTI, quanto a adequação da própria UTI, que já existia, em relação a fluxos de funcionamento. Fluxos de funcionamento tanto de entrada e saída de paciente, entrada e saída de funcionário, uso de equipamentos de proteção individual e até a questão de como é que o medicamento chega, como é que o medicamento sai de dentro da UTI e dessas novas unidades que foram adequadas para funcionarem como leitos de UTI. Então, isso aí tomou um tempo danado lá dentro. Tá, então foi como se fosse uma consultoria, então, doutor? Sim, não apenas uma consultoria, porque também teve uma questão de treinamento também, né? Teve discussões e conversas com o pessoal por exemplo, que me vem aqui a cabeça agora, o Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Então, não foi simplesmente uma consultoria, porque eu não cheguei lá e simplesmente joguei uma informação e fui embora. Eu fiz parte da implantação desse negócio, tá? Discutir a realidade do hospital, discutir os fluxos, como é que a gente chama? A epidemiologia, os casos que normalmente chegam a esse hospital, e a gente começou a adequar isso. Fizemos uma série de reuniões, chegamos a algumas conclusões e começamos a implantar e fazer até participar de obras, de estrutura, tira a parede daqui, coloca a parede ali, tira a porta daqui, põe a porta ali, para aumentar a estrutura do hospital para a demanda que a gente imagina que vai acontecer e que está acontecendo, o hospital está lotado, para o Covid. Bom, então, isso aí foi a parte que foi feita no Hospital Estadual Ladrão de Pereira Nunes. Neste, eu fui contratado para isso. Tá? Depois, houve a ideia e a efetivação da questão dos contratos para os hospitais de campanha. E como eu já estava lá, me pediram também para participar da consultoria na questão dos hospitais de campanha. Então, novamente, eu fui lá participar da definição de tamanhos, de fluxos, tamanho de corredor, onde o doente entra, onde o doente sai, onde o pessoal de apoio entra, onde o pessoal de apoio sai, por onde entra a comida, por onde vai a comida, onde é que vai ali as reuniões dos familiares com os médicos, que horas que isso vai acontecer. Toda essa dinâmica, eu não fui a única pessoa que decidiu, evidentemente, mas eu estava lá participando de toda essa dinâmica de planejamento e de implantação. Estive no Rio de Janeiro a semana passada inteira, todos os dias, participando de tudo isso. Até a questão de adequação de tamanho de laboratório, por exemplo. Vai ter laboratório, onde é que vai ficar a sede do laboratório, onde vai ficar a sede da farmácia, qual é a distância, quanto tempo vai de um medicamento entre a farmácia e o paciente, vai ter farmácia satélite, não vai ter laboratório satélite, não vai, quais são as máquinas que vão vir no laboratório satélite, quais são as que não vão, quais são as rotinas, quais são os exames que vão ser pedidos para o doente quando ele entrar, quais são as rotinas dos exames que vão ser pedidos para o doente que já está internado, que horas vai ser feita essa coleta de sangue, até que horas o resultado do exame tem que estar pronto, vai ter contraprova, não vai ter contraprova, como é que vai ser a questão da testagem sobre o Covid, específica sobre o Covid, qual é o tipo de exame que vai fazer. Mas isso aí é no mesmo contrato ou isso aí já é no segundo contrato? Não há segundo contrato, houve apenas este contrato. Houve apenas este contrato. Ah, tá. O segundo contrato, que seria da empresa de cursos, esse foi indeferido, então? Sim, esse não aconteceu. Quem é que não aceitou? Foi o governo do Rio ou a IABAS? Eu não sei, nunca me deram essa resposta. Nunca me deram essa resposta. Eu mandei a proposta e até hoje eu não tive nenhuma resposta disso.
Tá. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que é importante aqui. A sua empresa, Nevos, o senhor eu entendi já o serviço que o senhor prestou, mas a empresa diz aqui no contrato social que ela é exclusiva para atendimentos ambulatoriais, restrita. E o que o senhor fez, em tese, não foi... então, e tem um capital social de R$10 mil, Nevro, para atividade econômica restrita para consultas ambulatoriais, ou seja, pelas regras, o senhor só pode consultar. Realmente existe essa falha aí na questão do contrato social, porque eu não atualizei para a questão de... Eu confesso que eu só fui saber disso, só fui me lembrar disso um tempo depois. Porque a empresa foi fundada muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, então realmente não tinha isso aí. Eu realmente acreditava que havia a possibilidade de fazer consultas, tutorias e outras coisas pela Nevro. Mas, por outro lado, eu participei quando eu fui chamado também para o Hospital Adão Pereira Nunes, um dos objetivos deles era montar a neurocirurgia de alta complexidade lá dentro. Esse foi o contato inicial que houve comigo. Esse foi o convite inicial foi para isso, porque o senhor de fato é uma referência nessa área de neurocirurgia. Agora, por isso que eu estou sendo claro com o senhor, porque, veja, o senhor fez o serviço aí, o senhor falou, e eu entendi bem. Agora, não é nem que não é moral, não é legal fazer o serviço que o senhor fez, sendo que a sua empresa é restrita para consulta ambulatorial. Eu acho que o senhor é um homem esclarecido, e o senhor concorda comigo nisso, que não está certo isso. Olha, não é restrita tem outras atividades também, questão de cirurgia e exames, né? E o primeiro contato que houve foi para montar o serviço de neurocirurgia. Como foi isso, eu realmente não me preocupei. Aí depois houve a questão da expansão do coronavírus. E nessa ocasião, me pediram para usar a expertise de montar esse serviço e focar nesse momento para a montagem do serviço lá nos outros pontos do hospital. Mas, em nenhum momento, como é que chama? A coordenação, a direção do hospital negou que vai acontecer no futuro a instalação do serviço de cirurgia de alta complexidade. Não, tudo bem, doutor. Eu concordo com você que esse serviço que eu prestei lá pela Nevro, ele não está dentro do que é previsto no contrato social da Nevro. Concordo, deixa eu completar esse contato. Então, não, tudo bem. E o senhor, como é um homem reconhecido pelo seu trabalho em neurocirurgia, o senhor pretende ajustar isso, então? Pedir para, de repente, eu nem sei se o senhor recebeu esse dinheiro ainda. Já recebeu? Eu não só pretendo fazer, como já orientei aos meus contadores que o façam, entendeu? Não, na verdade, não são os contadores. Não, assim, vamos lá, pela regra, né? Eu acho que o senhor não tem que mudar a questão social da Nevros. O senhor tem que faturar isso aí por uma outra empresa. Não sei se o senhor tem outra empresa que tenha no KNAI dela essa questão de consultoria, ou abrir uma que o faça, porque como já o contrato já é anterior a esta data, se o senhor mudar simplesmente o KNAI, também não vai se tornar nem moral nem legal. E eu creio que, como o senhor falou, foi um erro, né? Sim, foi um erro porque quando o primeiro contato foi para montar um serviço de neurocirurgia e liderar um serviço de neurocirurgia de alta complexidade lá. Esse foi o primeiro contato. E tudo isso, toda a conversação inicial que versou sobre a parte burocrática, ela foi conversada nesses termos, montar um serviço de neurocirurgia de alta complexidade. Então, eu passei um tempo estudando qual era o tamanho adequado, vendo quais eram as patologias mais tratadas, o que precisava de material, de material, vai precisar comprar microscópio, vai precisar comprar isso, vai comprar aquilo, vai precisar de tantos micros de UTI, vai precisar de tantos carrinhos de anestesia, vai precisar de tanto. Então, eu passei um tempo danado fazendo isso. Depois, esse contato inicial tinha acontecido
porque eu já estava trabalhando dentro do hospital, é que pintou essa coisa do corona. Então, realmente, desvirtuou nesse sentido. Eu não fui para o... Não foi para a atividade que o senhor exerce no contrato da empresa. Exatamente. Né? Eu não aceitei estar fácil para isso. Porque realmente me preocupei com isso no início. Mas doutor, vamos lá. Eu estou conversando com o senhor muito respeitosamente, o senhor também muito respeitosamente comigo, mas a gente está falando de dinheiro público, que é um dinheiro público sagrado, que o senhor sabe disso. Em contratos emergenciais, geralmente, quando há licitações, já existem as licitações exatamente para isso. As empresas mandam os documentos, o pregoeiro olha e fala assim, doutor, essa empresa não dá porque ela não está prevista aqui. Por isso que tem a licitação. Como são contratos emergenciais sem licitação, atropelou isso aí. Está errado. Né? Isso a gente concorda. O que o senhor pode fazer pelo bem do país? Que eu sei que o senhor já é um homem de posses, um homem que tem história. O que o senhor pode fazer para dar exemplo para o Brasil? Porque o senhor é marido de uma deputada. O senhor está casado com a Joyce ainda? Sim. Então, o senhor é marido de uma deputada federal. O senhor tem que dar exemplo para o Brasil. O que o senhor pode fazer pelo nosso país para ajustar isso aí, tendo em vista a ilegalidade, mas não uma imoralidade? O senhor não fez isso por imoralidade, pelo que o senhor me falou agora, né? Mas é uma ilegalidade dentro da lei. O que o senhor pode fazer e pretende fazer para ajustar isso? Olha, eu sou especialista em neurocirurgia, não sou especialista em direito comercial, mas o que eu vou fazer é conversar com meus advogados para ver qual é a melhor solução juridicamente para isso, para que não haja nenhuma dúvida, não paire nenhuma dúvida em relação à lisura do objetivo e das ações executadas. Eu realmente não sei, mas eu vou conversar com o caso, porque qualquer coisa que eu te fale aqui sobre constituição de empresa, sobre isso, eu realmente sou ignorante no assunto. Eu prefiro conversar com quem sabe, com quem faz isso todo dia, como o inverso também é natural. Não seria conveniente que um advogado opine sobre uma jurisdição federal. Eu sei, e veja, eu só tomei a liberdade de ligar para o senhor, porque essa é a minha profissão, fazer perguntas, eu sou um jornalista diplomado, e a Joyce ontem me chamou de canalha, pimpolho, fez ofensas à minha honra subjetiva de uma forma tão gratuita e desnecessária. Veja, eu tenho certeza, doutor Daniel. Por que você não me perguntou antes? Eu tenho certeza absoluta que se fosse eu que tivesse a minha empresa de comunicação prestado um serviço naquilo que não é, ela me chamaria pior do que de canalha. Canalha. Eu não sou um canalha, eu sou um trabalhador. Por que não me perguntaram antes? Por que você está me ligando agora? Por que não me ligou antes? Porque quem fez a denúncia não fui eu, doutor, foi um deputado estadual do Rio de Janeiro. O senhor concorda comigo? Eu entrevisto um deputado do Rio de Janeiro, e o deputado do Rio de Janeiro diz, o marido da Joyce está prestando serviço aqui de forma irregular. E eu falo assim, ok. E daí, eu já ia lhe ligar, porque eu não sabia que ele ia falar aquilo. Como que eu ia saber que no meio da entrevista ele ia falar aquilo? E daí, de repente, a Joyce me chama de canalha? Ela podia ter me ligado. A Liliane Ventura, que estava com você na live, tem no celular dela, podia ter me ligado a hora que quiser. Tá, mas daí você tem que ligar para a Liliane, né, doutor? Não para mim. Já falei com ela também. E achei também um absurdo, que tinha meu telefone, podia ter me telefonado na hora. Então, assim, você pegar, você jogar na lata do lixo, ou colocar sob suspeita uma história de vida de um cidadão que passou 20 anos estudando e só faz o que sabe fazer, e não tem nenhuma combinação de justiça. Você colocar isso sem dar a oportunidade do cara se defender na hora, depois você remediar. Mas eu estou fazendo isso, só que assim, vamos lá, sendo bem sincero, a sua empresa está irregular, doutor. Esse contrato é um contrato irregular. Não passaria em licitação nenhuma do mundo, o senhor sabe disso. Perfeito, como sim? Não tem problema, como sim? Eu estou dizendo para você o seguinte, o primeiro contato meu foi para montar um serviço de cirurgia de alta complexidade. Não, tudo bem, doutor, mas agora sim, deixa eu falar para o senhor como cidadão. Se eu fosse o senhor, falando como cidadão, o senhor, nós dois já sabemos que tá irregular, porque nós somos umas pessoas, isso sabemos. Se eu fosse o senhor, eu diria o seguinte, olha, tá irregular, eu vou devolver esse dinheiro para os cofres públicos e depois eu vejo o que eu faço com o contrato.
Agora, consultar advogado, doutor, desculpa, está errado também, porque é do dinheiro público que a gente está falando. E o senhor, como marido de uma deputada, tem que dar exemplo. Claro, a gente sabe que está irregular, doutor. Cautelarmente, você manda cancelar tudo isso aí. E depois você consulta advogado e vê como vai receber. Porque está irregular. Ok. Exato. Eu acho que aí o senhor está sendo correto. Meu cara, só que quem tem que fazer essa solução não é você, é o advogado. Não, desculpa, sou eu, porque é meu dinheiro, doutor. Eu sou brasileiro. É meu dinheiro. Então, tudo bem. Então, é o meu dinheiro. Se você está se sentindo lesado, eu acho que você deve ir à justiça. Eu vou conversar com meus advogados para saber qual é a melhor coisa a fazer. Eu posso rasgar o contrato? Abre o contrato, não tem problema. Faz outro contrato com outra pessoa jurídica, outra pessoa jurídica. Não tem problema. Não tem problema. O que eu estou dizendo para você é que eu não vou fazer alguma coisa sem a devida orientação profissional. Ok, mas tá bom. Não, concordo e respeito o senhor. Não. Veja bem, eu não faria isso, porque eu sou um homem ilibado, entendeu? O senhor não vai fazer isso, eu respeito e concordo, porque é o seu posicionamento. Eu faria diferente. Já fiz diferente, inclusive, várias vezes na vida. Entendeu? Porque cautelarmente, a caixa d'água está vazando. Eu meto dentro da caixa d'água para não vazar mais. Depois eu conserto. Isso eu faço. Oswaldo Eustáquio, jornalista, DRT 8802. Isso eu faço. Entendeu? Agora, nós dois concordamos que está irregular. Ok? Ok, está irregular. Agora o senhor fala assim, não, agora, já que está irregular, o dinheiro é público mesmo, é teu mesmo, é da Dona Maria lá do sítio cercado mesmo, então eu vou consultar o meu advogado. Ok, beleza. Agora, deixa eu fazer uma última pergunta para finalizar. O senhor conhece o doutor Gustavo Guedes, do escritório Bonini Guedes? Conheço, porque ele é amigo da Joyce, já conversou com a Joyce algumas vezes, eu já cumprimentei algumas vezes, mas eu não tenho absolutamente nenhum vínculo com ele. Tá. Nem profissional, nem nada. O senhor conhece o doutor Bertoldo? Também só de dizer uma coisa, só de saber quem é. Através da Joyce. Veja, o Gustavo Guedes, sim. O Gustavo Guedes, ele já era advogado da Joyce muito tempo atrás. Ainda, na época, ela nem era deputada, ele já era advogado dela. Então, eu o conheci por causa de querelas dela. O Guedes ele advoga para Joyce, para Gleice, para várias pessoas importantes aí no Congresso Nacional. Ele é de Curitiba, eu também sou de Curitiba. Eu conheço esse que é. Conheço, como eu te disse, de conversar, de dar bom dia, boa noite. Eu acho que ele me vê nem sabe quem eu sou. Tá. Como é que a empresa chegou no senhor para fazer a contratação do senhor agora? A empresa não, a IABAS, né, a organização, chegou para fazer essa contratação do senhor emergencial agora? Porque eu presto serviço, a empresa também presta serviço a outras organizações sociais da saúde em São Paulo. E essas organizações sociais, elas têm... Do Dória, né? Do governo Dória, né? Não, foi do governo anterior ao Dória. Eu sei que vocês estão querendo também linkar isso aí, também achei isso uma coisa que você, como jornalista, deveria ter verificado, que o meu contrato, o certame do qual eu participei com a ANECO para a gestão de serviços de cirurgia do Hospital Regional de Registro aconteceu em 2018, quando o Márcio França, ainda era governador. Eu peguei esse negócio, começou em fevereiro. O resultado do certame saiu em agosto. Eu fui contratado em outubro e comecei a trabalhar em novembro de 2018. Então, quando eu fui contratado, sequer a Joyce era deputada, sequer o Dória era governador. Então, não tem absolutamente nada a ver com o Dória. Ele não tem nenhuma empresa, nenhuma assinatura, nada. Tudo isso foi assinado na gestão anterior. Tá, mas a questão da IABAS agora no governo Witzel, então, esse contrato aí que nós falamos através da empresa Nevros, só para a gente finalizar aqui a ligação, para que fique claro para o senhor e para mim, para que eu possa escrever a matéria com responsabilidade e com tranquilidade. Vamos lá, ponto 1, que o contrato está ilegal, isso não discutimos, correto? Sim. Tá. O senhor vai... Qual a medida que o senhor vai tomar? A medida mais correta que foi indicada pela lei. A medida mais correta indicada pela lei.
se for necessário cancelar esse contrato, o senhor fará isso? Não tem problema nenhum. Não tenho nenhum problema com isso. Tá. O senhor acredita que, por ser uma empresa restrita para consulta, cirurgia, de neurocirurgias, e não uma empresa de consultoria, o que o senhor acredita que vai acontecer, que vai precisar ser feito? Eu não entendi a sua pergunta. Veja, como se o senhor tivesse uma quitanda para vender banana e o senhor está fazendo neurocirurgia. Mesma coisa, quase a mesma coisa seria. O que o senhor acha que serão as medidas legais? Não sei. Eu não sei nada de direito. Eu não posso falar. O senhor não sabe. Tá bom. Doutor, muito obrigado pela sua atenção. Tá? Esse é meu telefone. Se o senhor quiser me ligar, o senhor pode me ligar. A Joyce falou que eu sou um canalha. Eu quero dizer para o senhor que eu não sou um canalha. Eu sou um brasileiro, sou casado, sou pai. Tá? As minhas filhas, pai, o que é essa mulher falou que é a canalha? O que é canalha? E eu falei assim, um dia você vai entender, minha filha, o que é canalha. Porque eu sou um homem honrado, doutor. Sou um jornalista, diplomado, trabalhei muito. E chamar de canalha um cidadão brasileiro, tendo em vista que é uma deputada que recebe os nossos recursos, não é uma atitude honesta com o Brasil. E você pode dar o meu telefone celular para ela. Eu não consigo reclamar com ela, porque ela é uma covarde. Ela fala que faz olho no olho, mas ela me bloqueou em todas as redes sociais, me bloqueou também no WhatsApp, pelo menos no telefone que ela tinha. Não sei se ela mudou quando era candidata, mas o telefone que eu tinha era aquele. Talvez ela tenha mudado, porque com certeza ela mudou o estilo de governar dela, porque quando ela fez a campanha, ela se declarava Joyce Bolsonaro, não Joyce Hasselman, e agora ela mudou, e talvez ela tenha mudado também. Mas por isso eu não digo isso diretamente para ela, porque ela vou fazer olho no olho, mas me bloqueou. Então o senhor fala para ela assim que eu não sou um canal. Eu acho que você pode fazer o seguinte, você tem uma oportunidade sim de falar isso com ela frente a frente. Processa, porque aí vai ter uma audiência. Não, mas ela me processou já e acabou de perder para mim agora faz 10 dias. A juíza falou assim, não, censura prévia no Brasil não dá, deputado. E ela perdeu para mim já. Então, e ela perdeu outro para mim ontem. Então, Oswaldo Eustáquio 2, Joyce 0. Processo E depois, quando o senhor vê o que você vai fazer com o esquema de ilegalidade, o senhor me conta, tá? Um grande abraço. Eu não tenho nenhum esquema de ilegalidade. Não, o esquema foi ilegal, doutor. A contratação foi ilegal. Não há esquema. Tá. Não há esquema. Você está querendo colocar que é esquema e não há esquema. Tá. O que foi ilegal, então, doutor? O que foi ilegal foi meio de um processo de contratação para a montagem de um serviço de neurocirurgia de alta complexidade. Houve uma pandemia mundial na qual toda a prioridade do hospital mudou. Não, mas doutor, mas isso aí é outra coisa. O senhor está misturando maçã com banana. Se o cara tem um CNPJ de quitanda, se o cara tem um CNPJ de quitanda e vai vender carro, tá certo? Eu não tenho CNPJ de quitanda, eu tenho CNPJ de serviço médico. Tá, tudo bem. Não. O seu CNPJ, doutor, é muito claro. Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. O senhor não pode dar consulta. Isso não é consultoria, doutor. Tá, isso não é consultoria. O seu CNPJ de atividade médica ambulatorial restrita a consultas. O senhor cometeu algo ilegal. Desculpa. O senhor não quer que eu chame de esquema? Eu não chamo de esquema, então. Então, a ilegalidade... Quando o senhor resolver essa ilegalidade, o senhor me liga que eu conto para o povo. Tá bom? Quando o senhor resolver a sua ilegalidade, me liga. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que o senhor não faça mais isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você quiser também, quando sair os resultados disso tudo, você pode me telefonar também, tá bom? Eu não tenho nenhum problema de atender seu telefone, não. Muito obrigado. Quando você quiser. Tudo de bom para o senhor. Um abraço. Tá aí o marido da Joyce Hasselman admitindo que os contratos emergenciais sem licitação, o contrato, né, é ilegal. Um contrato ilegal. O outro contrato que o deputado Anderson denunciou ontem que ia ser feito foi interceptado por esse nobre deputado carioca, que se não fosse a live de ontem,
eles iam abocanhar mais 130 mil por mês para dar cursos, né, para colocar um EAD, que o Ministério da Saúde já tem o mesmo serviço. De Brasília, Oswaldo Eustáquio. Uma bomba. Vocês que estão me assistindo aí, meus amigos, eu digo para vocês o seguinte: estou estarrecido, e daqui a pouco vou passar a palavra para os meus colegas, estarrecido, porque a verdade liberta, a verdade vem à tona. Veja, não é o Oswaldo agora, não é o deputado Anderson, não é o Alexandre, não é o Paulo Generoso que estão dizendo que houve ilegalidade. Quem disse que houve ilegalidade é o marido da Joyce Hasselman, dono da empresa. Ele fala assim, olha, não, realmente, houve ilegalidade. No que foi a ilegalidade? Foi no meio da contratação. E antes de vocês falarem, eu vou chamar aqui uma especialista. Eu sou jornalista. Ana Paula Duarte, por favor, vem do meu lado. Ana Paula Duarte é uma das grandes juristas jovens aqui no Brasil, e eu quero perguntar para você, Ana Paula, de acordo com a Lei 8666 de licitações, de acordo com as leis cíveis e criminais do Brasil, a fraude em licitação e uma fraude de um réu confesso, porque ele mesmo confessou o crime, aonde proceder as denúncias e quais são as penas de devolução do dinheiro público, isso da cadeia? Muito boa noite, Ana Paula Duarte. Boa noite. Ele admitiu a ilegalidade, né? Então, como advogado, eu digo que cabe uma fraude à licitação, o crime, né? E cabe representação à Polícia Federal, à CGU e o MPF também. Então, isso aí tem que ser apurado, inclusive o ministro Moro, né? Escreveu que eles vão correr atrás dessas ilegalidades. Moro falou isso agora, sobre isso, né? Então, a Joyce Hasselman... E a Joyce Hasselman fez um livro dele, não foi? Fez um livro biográfico do Moro. Será que ela vai entrar no livro também? Vai ter que reescrever o livro? Eu acho que a Joyce Hasselman vai entrar no livro como corrupção. Então, Ana Paula, até quanto tempo de cadeia pode dar? Bem, a lei, que é 8666, um número bem sugestivo, diz que é de 2 a 4 anos de cadeia. Então... De detenção. Então, o marido de Joyce Hasselman pode ir para a cadeia, por isso que ele fez? Pode sim, pode sim. E terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos? Mais isso, justamente. É isso mesmo, produção? Advogado, tem mais um advogado aqui que está na produção, aqui que eu chamei um grupo de advogados, mas é isso mesmo, doutora Ana Paula? É isso, de acordo com a lei, sim. Cadeia? Cadeia. Devolver dinheiro público? 2 a 4 anos de detenção. Mas a Joyce não falou que eu sou um canalha e que o marido não tinha contrato? Bem, ela fala o que ela quiser, né? Mas a lei, a gente tem que apurar os fatos. A senhora analisou os documentos que eu lhe apresentei hoje? Sim, todos. Existe contrato? Existe. Tá certo. E existe, ele admitiu, né? Ele admitiu. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Nada, boa noite. Duarte. Uma bomba, meus amigos, acaba de explodir. Uma bomba acaba de explodir e o obituário de Joyce Hasselman começa a ser escrito na noite de 21 de abril de 2020. Joyce Hasselman, a traidora, aquela que, como Judas, por 30 moedas de prata, traiu o presidente Jair Bolsonaro, acaba de ter a sua carreira política destruída. Uma cicatriz do rosto de Joyce Hasselman é feita neste momento, porque a verdade liberta. Deputado Anderson Moraes, o senhor que iniciou essa denúncia, o senhor que será o guardião do dinheiro público no Rio de Janeiro, o guardião do dinheiro público no Rio de Janeiro. O que o senhor pode dizer para a gente depois desta grave denúncia? Às 9h46 da noite. Bom, primeiro eu quero aqui desejar boa noite aí ao Paulo Generoso, que eu tive um problema na conexão e acabei não tendo a oportunidade de poder falar com ele. Oswaldo, assim, tudo isso que a gente acabou de escutar, para mim é uma verdadeira, assim, vocês vão me desculpar o termo, uma verdadeira canalice. Tá? Primeiro, por se tratar de ontem, a própria deputada disse que não existia, né, nenhuma relação, né, das empresas do marido dela com as empresas, com o governo do estado do Rio de Janeiro. E hoje nós temos a certeza de que existe, não só hoje, nós já tínhamos antes, mas assim, de ouvir da boca do próprio empresário, do próprio médico, né, nós estamos escutando agora, eu pelo menos.
Eu tenho absoluta certeza que se a esposa dele não fosse deputada, ele não teria a detenção desse contrato. Isso aí eu tenho absoluta certeza, porque ninguém vai sair do Rio de Janeiro para ir a São Paulo buscar um médico para vir fazer alguma coisa aqui no Rio, até porque no estado do Rio de Janeiro tem excelentes médicos, tem excelentes profissionais que eu tenho absoluta certeza que são tão bons quanto ele, né? E uma coisa assim que me chama muita atenção, como que as pessoas cuidam do dinheiro público dessa forma? Como que tratam o dinheiro público dessa forma? Para mim está sendo muito fácil fiscalizar o hospital de campanha aqui do estado, porque eu tive a oportunidade de estar vendo, de participar no sentido de ver a montagem do hospital de campanha do município do Rio de Janeiro. E assim, só para vocês terem uma ideia, o hospital de campanha do município do Rio de Janeiro foi gasto 8 milhões de reais para montar o hospital. Eles tiveram um zelo aqui na capital de escolher até onde, doutor Paulo, fosse montado esse hospital. Pegaram um pavilhão do Rio Centro, que é uma área onde estaria ociosa nesse momento, até porque não pode fazer grandes aglomerações, e montaram ali dentro. E só pelo fato de você montar ali dentro, você imagina o quanto eles economizaram. O governo do estado também está usando o pavilhão do Rio Centro, mas eles pediram um pavilhão para poder armazenar as cestas básicas que eles estão fazendo aí, né, o assistencialismo na população, que também é um trabalho importante, mas ao invés deles usarem o espaço para fazer o mesmo hospital de campanha ali dentro, que o pavilhão que eles estão usando é quase o dobro do tamanho da prefeitura, daria para colocar quase 1.000 pessoas ali. Daria para fazer quase 1.000 leitos. Então, quanto que nós economizaríamos? Então, e você vê que as pessoas não têm zelo por isso. Eu vi, ninguém me contou, eu vi a secretária de saúde, juntamente com o secretário de obras do município, determinar onde vai ficar a sala disso, onde vai ficar a sala daquilo, onde vai ficar o ambulatório, onde vai ficar o centro cirúrgico. A secretária de saúde, eu vi ela fazendo essas determinações e referências ao que ela precisava. Aí eu te pergunto, será que o secretário estadual do Rio de Janeiro também não teria o mesmo gabarito para poder dar essas orientações e não precisarmos contratar um outro profissional? Então, por aí você vai, e fora que se fosse uma pessoa normal, que chegasse ali e colocasse o nome da empresa dela, desse a documentação da empresa dela para participar dessa licitação, e se ela não tivesse uma influência política, o qual o marido dessa moça tem, por conta do mandato dela, por conta da construção individual de poder de Wilson, de Dória, de Joyce, dessa turma toda, eu te pergunto, se fosse uma pessoa física normal, será que teria conseguido esse contrato? É óbvio que não. Então, está sendo usado a máquina, está sendo usado o mandato para poder influenciar nas escolhas, entendeu? Do Poder Executivo aqui dentro do Rio. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer o que eu vou fazer. Como se trata de verba do SUS, eu vou protocolar sim, tá? Eu vou protocolar uma denúncia no Ministério Público Federal, eu vou protocolar uma denúncia no Ministério Público Estadual, vou protocolar no TCE e vou protocolar no TCU. É o mínimo que eu posso fazer, o mínimo. Deputado. Sim. Não, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Realmente, essa mudança toda que a gente está trabalhando e tentando, estamos nas ruas há muito tempo, elegemos o presidente Bolsonaro, né, e políticos como o senhor está começando a dar resultado, né? Uma coisa que eu gostaria de prestar atenção, me parece que um contrato desnecessário, né, realmente... Totalmente. Desnecessário, caríssimo. Cabideira, o nome disso para mim é cabideira de emprego. Cabideira. Exatamente. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer aqui os nomes também, e gostaria que o senhor apurasse isso, Sim. Quem assinou esse contrato? Quem vai assinar o cheque? Quem vai fazer o pagamento? Quem que fez esse contrato
com esse médico, que me parece que ser um excelente médico, mas está envolvido realmente num contrato ilegal e imoral, né? Sim. Que tudo indica, né? Como o senhor falou, tenho certeza que no Rio de Janeiro teria profissionais em condições de prestar esse serviço, com certeza seria muito mais barato. Sim. Se é que fosse, se é que realmente já não... Normalmente acontece isso, já tem um contrato global por um preço exorbitante e dentro desse contrato eles contratam outras pessoas que o serviço já está prestado, já está contemplado em um contrato, né? Mas se usa esse mecanismo para fazer contratos desnecessários. Então, eu gostaria que o senhor levantasse também quem fez esse contrato, quem é o responsável por assinar, quem é o responsável por entrar em contato com o marido da deputada Joyce Hasselmann, né, para executar esse contrato. Qual a justificativa que essa pessoa teve para fazer isso? Sim, perfeito. Isso aí... Trabalho para ti, Oswaldo. Sim, sim. Isso aí pode ter certeza que nós vamos, sim, correr atrás. As denúncias não param de chegar. Nós temos a informação, para o senhor ter uma ideia, que a empresa IABAS, né, embora ela seja uma OS, né, ela tem obrigatoriedade de ter um portal da transparência, onde nós que, ou eu como legislativo, ou até como um cidadão normal, caso queira fiscalizar a OS, eles são obrigados a colocar no portal da transparência, coisa que eles não fazem desde outubro de 2018, se não me falha a memória. Eu e o Alexandre estávamos vendo isso junto. O Alexandre tem sido um parceiro assim enorme dentro dessa fiscalização, e nós estamos entrando com uma medida no TJ, né, para podermos eles também ter a obrigatoriedade de colocar tudo no portal da transparência. Caso não coloque, eles vão ficar proibidos de receber qualquer quantia do governo do Estado. E vamos seguir essa batida aí. Eu tenho absoluta certeza que ali, naquele pé ali, a gente vai sacudir e vai cair muita coisa. Deputado, só um pouquinho, Oswaldo. Deputado, os contratos emergenciais do governo estadual do Rio de Janeiro, do Witzel, está chegando a quase 2 bilhões de reais, é isso? É isso mesmo. São 203 contratos emergenciais, onde uma empresa conseguiu ficar com 40 contratos, né? Avante do Brasil, se não me engano, é o nome da empresa. E, assim, são contratos que são entregues propostas, só para você ter uma ideia. No dia 27, quando foi no último mês, quando foi assinado esse contrato da IABAS, a IABAS entregou a sua proposta no dia 27 de manhã. Quando foi no dia 27 à noite, o contrato já estava assinado. Somente 7 dias depois, outra empresa teve a possibilidade de também entregar o seu orçamento, mas o contrato já havia sido assinado 7 dias antes, como que... Então, assim, já entregou o orçamento sem ter a mínima chance de ganhar. Entendeu? Então, está nesse nível aqui. Está nesse nível. Nós fomos visitar uma empresa esses dias, fomos procurar saber uma empresa que vendeu 97 respiradores para o Estado aqui. Venderam 97 respiradores num valor, a compra total, se eu não me engano, 18 milhões e pouco. Deputado. Aquilo é mais uma fraude, né? Aquilo é mais uma fraude chega na do governo Witzel. Chegando na porta da empresa. A empresa não existe, é uma empresa fantasma, é um atravessador. É um fundo de quintal. E eles estão achando que vão nos enganar, porque exoneraram aqui, primeiramente, afastaram o subsecretário de Saúde, né, colocando toda a culpa nesse funcionário, e agora, como foi hoje ou ontem, se eu não me engano, exoneraram essa pessoa. Com certeza, uma única pessoa não teria a capacidade de orquestrar tudo isso que nós estamos falando aqui. Deputado, eu tenho uma pergunta importante para o senhor ainda. Ó. Sobre a questão da ilegalidade do contrato do marido da Joyce Hasselmann, está muito claro, não precisa se discutir, porque ele mesmo admite, que o contrato ilegal é ilegal. Isso está ponto pacificado. Ele pode ir preso, como disse a doutora Ana Paula Duarte, ele vai ter que possivelmente devolver o dinheiro público, quase com certeza, porque ele mesmo se autodelatou. Isso está muito claro. Mas é o seguinte, ontem o senhor falou na live, deputado, que o senhor tem informações
de bastidores aí, que Joyce Hasselmann tem interferido junto ao governador Witzel ou alguns secretários para contratar o marido dela. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde quando acabaram as eleições, para todos nós aí está bem claro a intenção que o próprio governador do estado do Rio de Janeiro e o governador do estado de São Paulo, a intenção deles de, num futuro bem próximo, aí, ser candidato a presidente, né? E por conta disso, a cabeça deles, o mundo deles, eles começaram uma construção de poder, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver que passaram o carnaval juntos, inclusive, né? Onde a informação que eu tenho é que existe um acordo firmado de tanto um quanto o outro, que caso chegue em 2022, quem tiver melhor na pesquisa será o candidato oficial, né? Digamos aqui do Sudeste. Então, existem pessoas que no momento certo vão aparecer e que nos dão a informação e nos deram a informação que existe essa construção de um grupo onde esteja hoje a Joyce, onde está o presidente do Congresso, o Maia, o Witzel, Dória, onde existe uma união desses políticos para derrubar o nosso presidente da República. Então, assim, isso é uma construção feita através do recurso público, né? E, para mim, se juntar todos eles aí que se apegaram à onda Bolsonaro para ganhar a eleição e hoje estão fazendo isso, para mim, todos estão cometendo um estelionato eleitoral. Isso tudo é um grupo de pessoas que estão unidos fazendo essa construção para 2022. Tá certo. Então, está muito claro aí que a Joyce Hasselmann tem interferido junto ao governador Witzel para colocar as empresas... Tem várias fotos deles aqui em vários eventos juntos. Isso está muito claro. E hoje, como eu disse, estamos escrevendo o obituário político de Joyce, porque fraude em licitação da cadeia, e ainda mais para uma deputada que tinha que dar exemplo. Queria ouvir um pouco o nosso amigo Alexandre. O que você acha disso, Alexandre? Bom, primeiro eu queria deixar aqui o número da resolução, que é a resolução que ela dispõe sobre a transparência realizada pelas organizações sociais. Quem quiser anotar, é a resolução de número 1556 de 2017. Ou seja, a legislação, a transparência, ela atende também às organizações sociais. Só isso já era suficiente para proibir a Iabas de fazer negócio aqui no Rio de Janeiro, né? Só isso já era suficiente para isso. Quanto a Joyce Hasselmann, a carreira dela está, sem dúvida, destruída. Mas a reflexão que eu faço é assim: será que a Joyce Hasselmann sabe o que ela está fazendo quando existe um favorecimento de contratos de uma empresa do marido dela? Será que ela pensa realmente, ou eles só pensam, ou no Brasil a gente vai ficar reelegendo políticos e políticos que só pensam em si, eles só pensam em si, são só interesses pessoais. Como é que um hospital num lugar extremamente humilde vai justificar uma assessoria que, quando você, Oswaldo, pergunta para o médico que ele se gaba de ser formado, estudei 20 anos, o que adianta você estudar 20 anos e você pegar um contrato que você não consegue nem explicar o que você fez, cobrou 270 mil, numa das regiões mais humildes do Rio de Janeiro? Que educação é essa que a gente tem hoje? Que educação é essa? Ou seja, você não tem valores nenhum. A educação que se prega, que é a educação que vem do PT lá atrás, é sempre o interesse e o benefício próprio. É só isso. Agora, se a gente pegar a planilha da Iabas, ela está pior do que a planilha do Odebrecht. Deputado Anderson, eu me comprometo com o senhor de lhe entregar a planilha da Iabas. A planilha da Iabas. E aí a gente tem que ver o que vai ter na planilha da Iabas, Oswaldo. Paulo Generoso. O que está nessa planilha da Iabas? Porque a questão do Daniel França e da Joyce é um detalhe ali dentro.
Eu não sei o que até o ministro Moro poderia fazer, porque a gente tem que investigar todo o esquema de propina de OS no Brasil inteiro. Porque eu desconheço uma OS que é séria. As que estão aqui no Rio de Janeiro, todas se envolveram com crimes, todas elas. Então, assim, extrapola qualquer cidadão comum. Eu digo para vocês, tem medo de responder na justiça por uma pessoa igual a Joyce, que eu não tenho medo dela, nem tenho medo de processo. Se a gente não vê pessoas como o Witzel ou como a Joyce atrás das grades, a vida não vale a pena. A vida não vale a pena. E a pessoa não pode chegar e fazer, no momento que tem gente morrendo, que a gente tem de recursos, que os empresários não estão podendo trabalhar, que as pessoas não estão podendo ir para o trabalho, as pessoas se aproveitarem disso para lucrar, pelo amor de Deus. E aí essas pessoas, para nos calar, para ela calar a verdade, ela te ameaça de processo. Onde é que a gente vive agora? Não só isso. Né, Paulo Generoso? Não é isso? Estou errado? Não, olha só a gravidade da Joyce, antes, além de ameaçar com o processo, né? Vocês, ela não mencionou o meu nome, mas o pessoal que estava na live, ameaçou de levar com ironia para a CPI da fake news. Verdade. Olha só como que eles estão usando essa CPI da fake news para calar lives e lavar vozes como nós estamos fazendo aqui. Isso é um absurdo. Perfeito. Outra coisa, deputado, que é pelo que se vê, pelo andar da carruagem, essa planilha aí, Alexandre, que tu está mencionando, que tu vai falar desses contratos, com certeza levará o governador ao impeachment do governador e futuramente a prisão, se for julgado e condenado, e se o Gilmar Mendes, se a gente conseguir mudar o STF e o Gilmar Mendes não soltar, com certeza pode ser, sim, mais um criminoso na cadeia. Porque é um absurdo. A gente vive falando que não tem dinheiro para nada. A saúde não tem dinheiro, vive a míngua. As pessoas vivem morrendo nas filas dos hospitais. E aí, qual foi o período de trabalho desse contrato do esposo da Joyce? Qual o período? Foram dias, né? Foram 3 ou 4 dias, ele não consegue explicar. Né? Mas é só a gente investigar. Ele ficou nos hotéis pagos pela IABAS. Ele ficou no Hotel Hilton, na Barra da Tijuca, na Vila Adelardo Bueno. O deputado leva um ano inteiro para ganhar. Mais, 2 anos quase. Dependendo do estado, isso é um absurdo. Olha o tipo de absurdo que talvez num contrato desnecessário, irregular, se ganha essa exorbitância num país pobre, onde falta tudo. Né? E é por isso que querem calar esse tipo de live aqui. É por isso que querem calar trabalho como o teu, Oswaldo. Não é interessante para o sistema. É por isso que querem tirar o presidente Bolsonaro do poder. A gente está falando aqui de uma gotinha no oceano. Sim. Imagina o que envolve o Brasil, o governo federal. Né? E essa sangria da corrupção que o Bolsonaro, estando presidente, acabou, não se ouve falar em corrupção federal, né? Agora, os governadores, né, a gente tem que prestar muita atenção, porque os governadores, além de dar dinheiro para a imprensa, continuam alimentando esse sistema, né? Mas imagina a quantidade de valores e a pressão que esse sistema corrupto está tendo pelo fato de ter o presidente Bolsonaro na presidência. E aí a gente começa a entender por que faz sentido tirar ele de lá. É um mecanismo. Inclusive, hoje é o dia de Tiradentes, né? Aquele que lutou contra o sistema e foi morto por isso. Né? E quem o matou foi beneficiado, né, por matar quem estava lutando contra o sistema. Hoje é um dia histórico para quem luta contra o establishment, né? Quem conhece a história do Tiradentes. Mas, Oswaldo, eu acho que uma ponta, e eu tenho certeza, pela competência do deputado Anderson, que ele não vai deixar passar isso, a ponta do impeachment do governador Witzel, a ponta do impeachment dele, é ele ter contratado sem licitação a IABAS, que se você entrar agora no site da IABAS, ela não atende, como o deputado falou, a resolução que obriga a lei da transparência para as organizações sociais. Então, o governador aí é a ponta do impeachment dele. Olha só, são 10 horas e 7 minutos, estamos ao vivo e, como eu disse, neste dia, uma cicatriz é colocada no rosto de Joyce Hasselman.
uma cicatriz da corrupção. Ela disse ontem, ela falou que o deputado Anderson, que é um guardião do dinheiro público aí no Rio de Janeiro, é um canalha. Ela disse que esse jornalista é um canalha, que tínhamos que provar os contratos do marido dela com o governo do Rio. E hoje estamos aqui provando de uma forma incontestável. Quem contou foi ele mesmo, que, aliás, disse que ele mesmo admitiu que os contratos são ilegais. Isso ficou claro para você que está assistindo? Isso ficou claro para o senhor, deputado Anderson Moraes? Perfeito. Ficou, na verdade, é uma artimanha que ela está usando de tentar coagir as pessoas que, porventura, venham entrar no caminho dela. E eu tenho certeza que, com esse jeito dela, tem muita gente que cai, tem muita gente que se sente intimidado, entendeu? É porque aqui tem 4 pessoas que não se deixam intimidar com esse tipo de ameaça. Mas tem muitas pessoas que, com esse papo que eu vou processar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que elas deixam de tomar as suas medidas, elas deixam de tomar as medidas que elas acham cabíveis justamente por esse tipo de ameaça, pela pessoa se achar mais do que todo mundo. Hoje mesmo eu recebi diversas ligações, Anderson, mas, pô, parece que ela vai processar. Eu não estou nem aí se ela vai processar. Ainda vou dizer mais, o meu gabinete é o 410 da Assembleia Legislativa, no anexo. Fica até mais fácil para você me mandar a correspondência, Joyce. Vai ser um prazer, tá, ter que te confrontar dentro de um tribunal desse. Porque, para mim, o que você está fazendo com a população é cometer simplesmente um estelionato eleitoral, enganou a população, você teve os votos dos bolsonarianos, onde eles gostariam que você estivesse hoje fiscalizando o governo, estivesse hoje trabalhando em prol da população, e o que eu estou vendo aí é que você está usando o mandato para poder resolver o problema da sua família, deixar o problema financeiro da sua família resolvido, e a população mesmo, para você, na sua cabeça, na verdade, que se dane. E é o seguinte, Joyce, estou aguardando sua live daqui a pouco. Tá? Estou aguardando sua live, porque você disse que era mentira nossa, me chamou de analfabeto. Ela perde a linha. É o total desequilíbrio em pessoa. Infelizmente, é uma cadeira ocupada dentro daquele Congresso que, meu Deus do céu, tenho absoluta certeza que a população em 2022 não vai confirmar esse voto aí. Eu tenho certeza disso. Olha só, são 10h10 pontualmente. No dia de Tiradentes, em que Joyce Hasselmann foi derrubada. Hoje, Joyce caiu moralmente, porque está aprovado de forma incontestável. E você que está me assistindo aí, que quer assistir com calma a conversa que eu tive com o marido da Joyce, em que ele admite ilegalidade no contrato, este vídeo já está postado no meu canal do YouTube aqui, Oswaldo Eustáquio, Oswaldo com W. Então, você, por favor, se inscreva no meu canal, Oswaldo Eustáquio. Depois que você estiver inscrito, você vai poder já assistir na íntegra tudo que nós colocamos aqui. Tem até uma qualidade de áudio um pouco melhor que foi tratado, mas eu recomendo que você coloque um fone de ouvido para ouvir o marido da Joyce Hasselmann dizer assim: esse contrato que eu fiz está ilegal. A advogada Ana Paula Duarte disse que isso dá cadeia. Deputado Anderson, o senhor tem sido um guardião do dinheiro público aí no Rio de Janeiro. A partir desse início, desse fio da meada, desse fio do novelo, certamente se dará o impeachment de Witzel. Certamente o Sérgio Moro vai investigar isso aí, porque ele já falou ontem que o Corona Jato, não falou com essas palavras, mas falou que vai investigar qualquer indício de corrupção no Covid-19. E tem uma pessoa que faz parte desses contratos aí, que é amigo da Joyce, amigo do marido da Joyce, que mandou grampear o juiz Sérgio Moro na época. Vocês estão ouvindo bem o que eu falei? Eu vou repetir. Estou. 2005. Ele mandou grampear o Sérgio Moro. Lógico que o Sérgio Moro não é vingativo, ele nunca foi. Ele não é. Mas uma das pessoas mais importantes que atua nessa empresa, que também é de Curitiba, eu estou dizendo isso porque eu tive informações que a casa vai cair, mandou grampear o Sérgio Moro, deputado. Vocês estão entendendo com quem que vocês estão lidando? Gente, falaram que o Covid-19, o Mandetta estava aqui, o Mandetta também é do mesmo grupo, dizendo que tinha que ficar em casa porque senão ia morrer. Não, tudo mentira. É tudo para ter contrato emergencial para
para comprar sem licitação e para roubar. Vocês vejam. Dificuldade para colher facilidade, perfeito. Então, se você imagine o marido de uma deputada, se vocês perceberem no começo da minha conversa, e vocês podem ir lá assistir no meu canal do YouTube, Oswaldo Eustáquio, na íntegra, eu digo assim, deputado, a sua empresa, tem alguém da sua empresa no Rio? Ele, não tem ninguém. Mas vocês não tinham que estar prestando serviço? Isso não custou 200 mil? Não, mas não tem ninguém, mas é que tem um contrato em vigência de 200 mil, 270 mil. Eles não tinham que estar aí no Rio de Janeiro. Depois o Alexandre explicou por quê. Porque, na verdade, esse serviço já foi prestado por 3 milhões para uma outra empresa, e aí é só para pôr o nome. Ah, não, mas eu fiz isso, eu fui lá, mediu o espaço para ver quantas pessoas cabem num quarto para colocar gente do Covid, mas o pessoal do Covid não chegou. Não tem doente ainda para colocar no hospital, mas enfim. 274 mil por 3 dias. Se você tiver um emprego desse aí, você não me convida, sabe por quê? Porque eu nunca vou fazer isso. Eu prefiro ganhar o que eu ganho, que graças a Deus não é bom, não é ruim. Eu sou um jornalista que consegui me colocar, mas jamais vou fazer. Ela falou assim ontem de uma forma irônica: olha, já que eu sou amigo, nossa, que bom, hein? Cadê o dinheiro? Cadê esse dinheiro que eu quero? Hipócrita. Eu não quero esse dinheiro. Eu quero mudar a história do meu país junto com o senhor, deputado Anderson. Eu quero estar enfileirado com o senhor, deputado. Eu quero estar enfileirado com o Bolsonaro. E eu sei que muitos corruptos que querem chegar perto, nós vamos expurgar, porque às vezes eles chegam com o canto da sereia. Agora, nós não vamos aceitar mais corrupção. Acabou o tempo de corrupção para o Brasil. Bolsonaro é presidente. Anderson Moraes é deputado no Rio de Janeiro. Temos cidadãos corajosos aí, como o Alexandre. E está muito claro, essa live enterra a carreira política de Joyce Hasselmann, porque nós não estamos aqui falando sem provas. Quem disse que o contrato é ilegal é o marido de Joyce Hasselmann. Ele mesmo admite. E se vocês me permitirem filosofar um pouco na teoria bíblica, Joyce Hasselmann se assemelha a Jezabel e o seu marido a Acabe. E eu fico muito triste, porque tem gente morrendo, deputado. Tem cidadão do Rio de Janeiro aí que está morrendo. Então, tem cidadão do Rio de Janeiro que não está podendo enterrar o seu parente que morreu. Para Joyce Hasselmann ficar rebolandinho, dançandinho, e falar assim, E aqui eu digo para vocês o seguinte, eu sou um cara que não sou filho de pai assustado, sou posicionado. Ah, mas homofóbico, misógino, não tem problema. Ela não me chamou de pateta, ela não falou os 3 patetas? Ela não falou que nós somos os 3 patetas? Se ela me chamou de pateta, eu posso chamar ela de 3 porquinhos também. E se ela é a Peppa Pig, não é a Peppa Pig boazinha que você falou, tem a Peppa do mal, que tem no jogo Roblox, que vocês podem pesquisar aí, a Peppa do mal, essa é a Joyce. Se ela pode me chamar de 3 patetas com vocês, eu posso chamar ela de porquinho. E não tem nada de gordofobia, não tem nada de homofobia, nem misoginia. E, deputado Anderson, o senhor que tem sido guardião do dinheiro público no Rio de Janeiro, e seu nome vai ficar nos livros de história, certamente. O senhor representa Bolsonaro no Rio de Janeiro. Eu quero que o senhor fale para a nossa audiência, que não desce, que fica aqui atenta para assistir. Diante de tudo isso que o senhor falou, que moral Joyce Hasselmann tem no Congresso Nacional para enfrentar Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e os deputados bolsonaristas? Zero. Ela não tem moral, ela não tem educação, ela, para mim, é uma golpista. Essa é a verdade. É uma golpista. Uma pessoa que se elegeu na bandeira que ela se elegeu, do voto ideológico, onde as pessoas acreditaram que ela faria o verdadeiro trabalho para a população, no sentido de enxugar a máquina, diminuir o número de cargos públicos, que ela fosse fiscalizar tudo que acontece dentro do estado dela. Mediante a isso, ela não tem moral alguma. Ela não só não tem moral, como, para mim, se passar por mim, eu finjo que nem conheço. Porque é um estelionato eleitoral que essa mulher comete com a população. Ontem me mandaram 1 minuto da live dela e ela parecia ela com uma falta de respeito para falar com as pessoas, com uma maneira de falar de superioridade, um jeito
como se fosse superior às pessoas. E, na verdade, Joyce, você não é nada disso. Eu tenho absoluta certeza que você está escutando nós falarmos aqui, eu tenho absoluta certeza que você está vendo a nossa live. Então, na verdade, Joyce, vai procurar outra coisa para você fazer, porque política, minha filha, esquece. Você enganou a população uma vez, mas você não vai enganar a segunda. Eu tenho absoluta certeza disso, porque a esquerda te detesta, a direita não te aceita nunca mais. Essa é a grande realidade. E aí você fica com esse pessoal aí que está no meio, porque, para mim, quem fica no meio não coloca os pés. Quem fica em cima do muro, Joyce, quem fica no meio, em cima do muro, não coloca os pés no chão. E você não coloca os seus pés no chão. É isso. Joyce Asselman, neste momento, ela está próxima a Rodrigo Maia, preparando, junto com ele, o golpe contra o Bolsonaro, só que nós não vamos deixar. Eu e o povo brasileiro, nós vamos para a rua se necessário. Bom, eu acho que está muito claro, eu acho que a gente não precisa se estender muito, porque contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Nós vamos fazer uma rodada aqui para finalizar essa live. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a verdade liberta, a verdade não se esconde. E eu sou um patriota, eu sou um brasileiro que acredito no Brasil, que acredito em Jair Bolsonaro. Sou um jornalista diplomado, tá, com DRT, faculdade. Não sou um blogueiro, aliás, sou um blogueiro também, mas sou um jornalista. Quando o Joyce quer falar mal de mim, ela fala isso, mas não adianta, ela já perdeu um processo para mim. E a verdade veio à tona. Não há dúvida nenhuma, houve um contrato criminoso, um contrato ilegal do marido de Joyce com o governo do Rio de Janeiro, que é só a pontinha do iceberg do maior escândalo de corrupção da história desse Estado, sem dúvida. Não tenho dúvida disso, e o deputado Anderson Moraes é quem iniciou essa denúncia, junto com o cidadão Alexandre Zibenberg, que vai para suas considerações finais nessa live. Então, queria parabenizar, Oswaldo, você pelo teu trabalho. Que a sua ligação, né, o telefonema que você deu para o Daniel, foi a autodelação dele, né? Acabou, não tem nem, é melhor nem a Joyce entrar com o processo. Joyce, não perde seu tempo, porque você vai perder o processo, nem perde seu tempo. Então, queria parabenizar você, Oswaldo, pelo seu trabalho incrível, tá? Que o seu canal continue crescendo cada vez mais, seu curso de jornalismo. Estou sempre à sua disposição, se precisar. Parabéns. Deputado Anderson Moraes, eu não tenho palavras para agradecer, como bem disse o Oswaldo, é hoje um guardião dos cofres públicos aqui no Rio de Janeiro, que são assaltados há décadas. É assaltado há décadas. Então a gente precisa de uma pessoa como o Anderson Moraes para fazer isso. Anderson, o que você fez em alguns dias economizou alguns milhões dos cofres públicos que não iriam voltar, né? Se o doutor Daniel França tem aí um pingo de hombridade, ele transfere, se ele já recebeu esses 270 mil, de novo para a conta do Estado, pedindo desculpas pelo que ele fez de errado. Mas a última consideração que eu queria dizer é o seguinte: quantas vidas a corrupção ainda mata no Brasil? Quantas vidas a corrupção ainda mata no Brasil? É inegável que o desvio de dinheiro público, superfaturamento, os conchavos, os esquemas, eles continuam matando no Brasil. Com certeza, muito mais até do que o vírus chinês. Tenho certeza que mata muito mais do que o vírus chinês. Então, você que está em casa preocupado com o vírus chinês, ok, mantenha a sua preocupação. Agora, saiba que a corrupção está matando muito mais do que esse vírus. E quem mata muito só tem um nome, que se chama genocida. Então, todo mundo que participa de esquemas de corrupção no Brasil deveria ser colocado na nossa história como genocida. É isso que vocês são. Vocês são genocidas. E não adianta ameaçar com processo e tal. Isso aí não mete medo em pessoas como nós, porque a gente sabe que vocês estão completamente errados. Pessoal, obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Quem quiser seguir o meu canal no Instagram, Política BR, ou no Twitter, e minha página pessoal é Alexandre Zibenberg. Obrigado a todos. E olha só, antes de passar a palavra para o deputado, eu quero lembrar o seguinte: olha como essa live aqui, com esse herói brasileiro, que é o deputado Anderson Moraes, com esse jovem Alexandre Zibenberg, que teve coragem de trazer essa grande denúncia.
além de trazer à tona um contrato irregular, que vai, com certeza, ser a ponta de um iceberg de um grande esquema de corrupção, o deputado Anderson Moraes salvou, colocou o peito na frente, R$ 1 milhão do dinheiro público. Por quê? Porque existe mais um contrato com outra empresa do marido da Joyce, que ia fazer EAD para os hospitais aqui do Rio de Janeiro, um sistema que o SUS já fornece gratuitamente, que o Ministério da Saúde já fornece gratuitamente para os estados e municípios. E esses contratos estão na mesa da empresa, na IABAS, para ser assinado. E eles não serão assinados. E esse 1 milhão que ia para o ralo, o senhor deixou no cofre público, deputado Anderson Moraes. E talvez isso lhe custe caro. Talvez as pessoas comecem a lhe criticar. Talvez as pessoas queiram ir para cima do senhor. Sabe por quê, deputado? Porque o establishment da corrupção permanece no Brasil. Porque para eles, roubar 1 milhão é nada. Não viu que o marido da Joyce falou? Não, mas não é tudo, é 200 mil só. O que você fez? Não, eu fui lá 3 dias, 4 dias. Mas cadê o povo aí? Cadê o pessoal da tua empresa? Que eu quero falar no Rio de Janeiro. Tem alguém da tua empresa no Rio? Não tem ninguém. Hoje tinha que ter gente trabalhando lá. Porque é o seguinte, tem gente morrendo. E vai morrer mais gente. Vai morrer mais gente no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Porque corrupção mata. Corrupção também mata. E muito pior do que corrupção é o mau uso do dinheiro público. Além da corrupção que está latente, da questão da ilegalidade, isso já está claro, e é uma autodelação, o marido da Joyce mesmo disse, nós também estamos falando do mau uso do dinheiro público. O mau uso do dinheiro público é pior que corrupção. Deram 300 mil, 270 mil para o cara para quê? Ah, não, para a gente medir o quarto lá para ver quantos pacientes cabem. Mas, doutor, quantos pacientes do Covid o senhor atendeu? Quantos termômetros o senhor colocou debaixo aqui da axila das pessoas? Não, nenhum. Foi lá, a gente foi com a trena lá medir lá quantos doentes cabem no quarto. E quando chegaram, nenhum ainda. E tem mais milhões de reais lá para fazer o jardim. Tem jardim? Não tem jardim também. Para quê? Não sei. É emergencial agora, vamos aproveitar e vamos roubar. E tem gente morrendo. E, deputado, eu lhe parabenizo, deputado Anderson Moraes, lhe parabenizo pela sua coragem. E digo para o senhor que juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. E que o favor de Deus esteja sobre o senhor. Porque é o seguinte, não podemos aceitar traidores. Deputado, pode falar. Bom, primeiro eu quero aqui parabenizar vocês dois. Com certeza vocês foram peças fundamentais aí nesse trabalho. Trabalho esse que não para por aqui. Parabéns, Oswaldo, aí, por só declarar verdades dentro do seu canal. De fato, a imprensa brasileira ela é muito carente disso. Hoje você vê alguma parte da imprensa falando mal a respeito de algum político, ou algum agente público, ou coisa desse tipo. A partir do momento que a imprensa acerta com esse agente financeiramente, aquela pessoa passa a ser a melhor pessoa do mundo. Vejo em você uma ideologia muito grande, muito igual à minha, idêntica do nosso presidente. Quero aqui agradecer aí o Alexandre Zimenberg, o sair da zona de conforto dele, também lutar por um país que ele acredita. Alexandre que falou um dia para mim uma frase que eu achei muito importante, e sempre repito isso em todas as oportunidades que eu tenho, que ele vê o Brasil, ele quer ver o Brasil deixar de ser um país em potencial e se tornar uma potência. Alexandre, muito feliz nessa frase que você falou, vou carregar para o resto da minha vida. Estou contigo, meu irmão, para o que der e vier. E com relação ao nosso trabalho do Covid, ele não vai terminar. Quero aqui batizar um cargo para o marido da Joyce, dentro desse Covid, né? Eu acho que a partir de hoje ele é o vice-treco do Subcoisa no Covid do Rio de Janeiro, tá? Ele é o vice-treco. Ele é o vice-treco do Subcoisa no Covid do Rio de Janeiro.
Pena que vai custar tão caro para o Estado isso. E quero dizer a todos vocês, quem puder nos seguir no Instagram, deputado Anderson Moraes, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Lá vocês podem mandar os seus elogios, mas para mim me interessa muito também as críticas de vocês. Se for uma crítica construtiva, onde possamos assim melhorar de alguma forma o nosso mandato, vocês podem ter certeza que vocês vai ser recebida da melhor forma possível. Estou deputado estadual, mas sou funcionário de todos da população do estado do Rio de Janeiro. Eu sou funcionário. É dessa forma que eu acho que todas as pessoas deveriam se sentir a partir do momento que ganham uma eleição. E fico muito satisfeito de saber que só o que a gente conseguiu evitar que saísse dos cofres públicos já desse para pagar, na verdade, esse mandato, e caso um dia tenhamos mais um outro, todo o dinheiro que nós já economizamos, que nós conseguimos economizar e que nós evitamos que saísse dos cofres públicos, possibilitaria já pagar 2 mandatos para o nosso gabinete. Isso aí me enche de orgulho mesmo falando. Eu acho que o grande problema do Brasil, tá? Eu acho que o maior deles é uma coisa chamada corrupção. O dia que acabar, eu tenho certeza que vamos viver num país com oportunidades igualitárias a todos. Ok? Pessoal, boa noite aí. Muito obrigado por estar nos assistindo até agora e aguardo vocês lá na página Deputado Anderson Moraes para mandar alguma crítica ou o que vocês quiserem e poder, inclusive se tiver alguém nos assistindo que queira passar alguma informação para nós importante com relação a tudo isso que vocês acabaram de ver, quero dizer para vocês que as portas estão abertas, onde manteremos de forma mais sigilosa possível a identidade pessoal de vocês. Tá certo, muito obrigado pela atenção. Faz o sinal de positivo aí. Tá claro para... Não vocês. Eu tenho um grupo, tem 3 advogados na minha casa famosos hoje. A mais bonita é Ana Paula. Tá claro para vocês que houve ilegalidade? Sim ou não? Faz um positivo aí para quem tá claro. Tem alguma dúvida, deputado? Sim ou não? Zero. Dúvida zero. Tem alguma dúvida, Anderson, da ilegalidade do contrato do marido da Joyce? Não, nenhuma. Alexandre, alguma dúvida? Não, é indefensável para eles, indefensável. Tá, atenção, tem 3 advogados aqui. Doutores, alguma dúvida nos contratos de corrupção da Joyce Hasselmann? Não! De novo? Alguma? Estou me sentindo Siqueira agora aqui, né? O elenco volta aqui. Alguma dúvida sobre os atos de corrupção do marido da Joyce? Não! E vocês aí da internet? Vocês colocam aí, sim ou não? Vocês têm alguma dúvida dos atos de corrupção do marido da Joyce? Quem ainda tem, assista no meu canal, Oswaldo Eustáquio, a ligação que eu fiz para ele. Os documentos que eu tenho, que eu obtive pelo meu núcleo de jornalismo investigativo, serão entregues ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual. Já entreguei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para o deputado Anderson Moraes, o guardião do dinheiro público nesse estado. Deputado, manda um abraço para a Ediane Abreu, que é minha amiga aí, que trabalha com o senhor. Fala, dona Ediane. Manda Tudo bem? Abraço, dona Ediane, grande abraço para a senhorita. Muito obrigado aí por toda a força que você vem nos dando também. Dona Ediane, que teve Covid, né? Teve Covid aí. Foi tratada no hospital da Prefeitura do Rio e, graças a Deus, já está bem melhor, firme e forte. Continua falando pra caramba, continua falando bastante. Cuida dela aí, deputado, que se for preciso eu vou até aí para ajudar também. Ela é uma grande amiga e amigos fazem isso. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Um abraço.